Irmãos, eu vou contar aqui outra obra que o Senhor fez com a minha cunhada. Eu agradeço a Deus, irmãos, que um dia antes da minha cunhada adoecer, ela tinha vindo aqui em casa e eu tive uma revelação com ela. Eu até contei, inclusive, para ela, no dia que ela veio aqui em casa, né? E Deus tinha me dado uma revelação, uma grande tribulação na vida da minha cunhada. Um corre para um lado, outro corre para o outro. Aí um dia minha cunhada apareceu aqui em casa e eu falei pra ela, Thaís, eu tive um sonho contigo. Aí ela falou, foi bom esse sonho? Eu falei, não, não foi não. Nesse sonho, seus filhos estavam com tua mãe e tava uma correria pra lá, era correria pra cá, um corre-corre de um lado, outro corre-corre do outro. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali ela ficou meio temerosa, né? Só que eu falei pra ela, olha, vigia, ore bastante, fica em perfeita comunhão com Deus, porque Deus ele ama de verdade a sua alma, viu? Aí ela falou: Nossa, Maria do céu, e agora? Eu tô com medo desse sonho. Eu falei: Não, não é para você ter medo, não. É pro nome de Deus ser glorificado. É para todo mundo saber que Deus é Deus na sua vida, que Deus não joga ninguém no lixo, Deus não joga ninguém fora, que Deus, quando ama uma alma, ele ama pra valer. Ele faz qualquer coisa a favor de uma alma. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali foi se passando os tempos. Aí minha cunhada foi em médico, e foi um médico, e ia no médico, e só indo no médico, né? E de repente o médico descobre tanta coisa que minha cunhada tinha. Tantas coisas, pneumonia, é, tuberculose, qual era a outra doença que ela tinha? Doença do Crohn. E a doença do Crohn. Doenças terríveis. E anemia, né? Anemia profunda também que ela teve. Uma coisa que ela nunca tinha, nunca teve uma coisa dessa. E de repente, tudo isso acontecendo com a minha cunhada. Minha cunhada começou a emagrecer. Ela não conseguia comer nada porque colocava tudo para fora. Tossia, tossia, tossia. E ali foi trazendo preocupação para a gente. Mas eu fiquei em paz porque quando a palavra vem, nós temos que ficar firme e que Deus vai fazer a obra mesmo. Tem que ter certeza da obra que Deus faz na vida de qualquer um. Eu agradeço a Deus que essa menina foi parar no médico, lá naquele pronto-socorro, né? Lá no UPA, né? Lá no UPA de Itu. E lá não tinha recursos para ela. Um médico empurrava para o outro, falava que o caso dela era muito sério. E era um empurrando pro outro, e foi preciso meu esposo ligar lá em Salto, lá, no pessoal, para vir, para fazer o reporte, né? Para ver se arrumavam outro lugar para minha cunhada ficar. Um lugar onde tivesse coisas específicas, né? Pro tratamento dela, que tava demais. Mas eu agradeço a Deus que foi aquela correria toda, uma vuvuca para cá e corre, corre para um lado. E ninguém queria atender a minha cunhada, mas eu agradeço a Deus depois que meu esposo chamou essa turma para fazer a entrevista. Foi aí onde muitas pessoas se comoveu com o caso da minha cunhada, que estava demais. Ela tem duas criancinhas para cuidar e ali o caso foi para muitos vídeos, muitas pessoas viram o vídeo dela, né, a situação dela, muitas pessoas queriam ajudar. Ela ficou num lugar muito bom, onde tinha até o tratamento para ela. E um dia eu fiquei muito abatida, eu fiquei angustiada, mas eu já sabia que Deus ia fazer uma linda obra com a minha cunhada. E um dia eu fui buscar a palavra a respeito da minha cunhada. E subi na Vila Martins e falei, Senhor, a minha cunhada está lá internada e o caso dela é muito, muito sério, é muito importante o caso dela. E eu quero saber a respeito se é vida ou se é morte, porque ela tem duas crianças para cuidar, Senhor. E foi aí onde eu subi na Vila Martins, fiquei na comunhão. E quem atendeu nesse dia foi o irmão Raul, né? Que é o novo ancião, né? Daqui de Itu. E na palavra eu falava assim, Senhor,
a respeito, Senhor, da minha cunhada. Eu estou preocupada com ela, mas eu sei que Tu vai fazer obra com ela. Senhor, é vida ou é morte? E na palavra Deus me respondeu. Deus falou, entrou alguém aqui hoje, não se turbe o teu coração, porque da tuas parentelas, quem vai cuidar sou eu, e eu tenho as ferramentas certinho para o tratamento daquela pessoa. Eu agradeço a Deus, irmãos, que foi aquela parte lá do machado, né? A parte do machado que flutua. Que Deus falou que quando a pessoa está sem a fé, quando uma pessoa joga uma coisa dentro de um rio, aquilo pode até afundar lá para baixo. Mas se a pessoa tiver fé, o ferro flutua para cima. Pode flutuar. E foi aquela parte lá do machado que flutua. E se a pessoa tivesse fé, que Deus ia fazer uma grande obra, que era vida e vida com abundância. Eu agradeço a Deus que aquela palavra eu gravei dentro do meu coração e vim com aquela fé, com toda a fé da minha alma. Aí tudo bem, irmãos. Cheguei em casa, dei a janta para as crianças. De repente, deu a hora das crianças minhas dormir, foram dormir e fiquei no sofá. Eu estava lendo a parte da Bíblia, a parte dessa parte aí da palavra que o irmão estava pregando, né? E de repente, irmãos, dava 1 hora, dava 2 horas. Quando foi 3h30, Deus falou assim no meu coração. Vai lá no teu quarto, prostra o joelho no chão, porque a tua cunhada vão fazer transfusão de sangue na tua cunhada. Tua cunhada precisa muito das tuas orações. E as orações dos irmãos também que orou por ela é uma alavanca. As orações é uma alavanca, irmãos. E quem tiver fé, pode acrescentar fé, porque a fé remove montanhas, remove o que está morto. Eu agradeço a Deus que quando o meu esposo chegou 7 horas do trabalho, depois que eu tinha orado, eu orei de 3h30 e fui até o horário que o meu esposo chegou, 7 horas do outro dia. E orando, aí orei. Entrei no meu quarto, fiquei numa plena comunhão. Eu olhava assim na foto da minha cunhada, colocava a mão na cabeça assim da foto da minha cunhada, por incrível que pareça, pelo celular, e falava dessa forma assim: Senhor, tenha de misericórdia da minha cunhada, porque ela precisa de viver. Ela tem 2 crianças para cuidar. Ela tem esposo para cuidar. Senhor, devolve a vida para minha cunhada, porque ela está sofrendo. Ela nem come mais as comidinhas. Senhor, tenha de misericórdia, tem as criancinhas pequenas, Senhor. E de repente ali eu fui orando, irmãos. Aqui é só para quem tem mesmo a visão mesmo de crer que é uma coisa espiritual. Irmãos, eu fui entrando numa comunhão perfeita. E fui entrando numa perfeita comunhão e ali fui falando essas palavras. Senhor, devolve a vida da minha cunhada. Porque, Senhor, muitos têm que ver a vitória dela. Irmãos, e fui entrando numa perfeita comunhão. De repente, irmão, eu me debato de 3 buracos abertos, 3 covas abertas, com 3 nomes dentro, com as 3 doenças dela, debaixo de uma árvore tão grande. E ali eu estava disputando. Era espada de um lado, era grito do outro, e era muito, muito rígido de dente, muita ira, muita isso, muita aquilo. E eu falava, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que será isso? E cada buraco eu ia e falava, ó, por um caminho tu botou a doença da minha cunhada aqui, certo, tu tem que tirar em nome de Jesus. E ia repreendendo aquilo. E era espada de um lado, espada do outro, irmãos. Aqui é só para quem crê. É só para quem crê na revelação. Eu agradeço a Deus que ali aqueles 3 buracos foi fechado no nome do Senhor Jesus. E a macumba foi desfeita em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus que ali eu fui orando e repreendendo aquilo. Quando foi
7 horas da manhã que meu esposo chegou, eu estava suada. Suada de tanto lutar com o inimigo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que minha cunhada, pela misericórdia de Deus, foi muito bem nessa transfusão de sangue. Ela reagiu muito bem. No outro dia, ela estava falando para mim que conseguiu comer sopa, que conseguiu comer as comidas, uma coisa que ela não conseguia comer, conseguiu comer. Eu agradeço a Deus que minha cunhada está viva pela misericórdia de Deus, porque Deus ama muito a alma dela. E o demônio ficou confundido e envergonhado com a obra que Deus fez com a minha cunhada. Ela tá lá na chácara com a criança dela, gorda, tá bonita, tá saudável, cuidando do esposo, cuidando da chácara, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus que a fé remove montanhas. A fé pode ser você pode ter um pouquinho de fé assim, olha, de mostarda, que Deus ele faz sua fé transformar em muitas coisas. E foi aí, irmãos, onde na madrugada eu orei, repreendendo tudo que não presta, tudo que estavam fazendo para minha cunhada. Mas foi repreendida em nome de Jesus, porque toda arma preparada contra nós e contra ela não prosperará. Eu agradeço a Deus, irmãos, que muitas obras, muitos livramentos o Senhor tem feito com a nossa vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, obra de fé, obra de milagres. Eu agradeço a Deus que muitas coisas aconteceu durante esses anos todos. E o inimigo soprava no meu ouvido que eu não ia vencer, que eu não era crente, que eu não era isso para aguentar e suportar. Eu, pela misericórdia de Deus, faz todos esses anos, 18 anos, né, filho? 18 anos. 18 anos, irmãos. Eu agradeço a Deus por esses 18 anos. Eu sou a mulher mais feliz dessa terra. Por quê? Porque eu vejo obras, vejo milagres, maravilhas. Eu vejo muitas maravilhas.